Olha, a partir de hoje tem mudança nos horários de atendimentos nas agências da Caixa Econômica Federal em todo o país. A Tássia Fernandes está por dentro de tudo. Vamos voltar àqueles horários de antes da pandemia, ô Tássia? Com você, boa tarde. Oi, Thiago, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Exatamente, aquele horário antigo das 10 horas da manhã até as 4 da tarde. Durante a pandemia, a Caixa mudou esse horário de funcionamento, que estava sendo entre as 8 da manhã e as 2 da tarde, para atender principalmente o pessoal que estava em busca de benefícios, que estava procurando as agências para receber os benefícios, como, por exemplo, o auxílio emergencial. Aqui em Goiás, são mais de 150 agências da Caixa Econômica Federal e essa mudança agora vale para todas as agências, não só do estado, mas de todo o país. Lembrando que esse horário de funcionamento varia em algumas regiões do país, em alguns estados, por conta de fuso horário, por conta de especificidades. Então, no site da Caixa é possível conferir direitinho o horário das agências espalhadas por todo o país. Mas, na maioria delas, volta para esse horário das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. Os cuidados em relação à prevenção à Covid-19, claro, vão continuar, Questão do distanciamento, disponibilização também de álcool 70. Lembrando que muitos serviços podem ser realizados por ferramentas digitais, Como é o caso dos aplicativos que você pode baixar aí no seu telefone celular. A Caixa também disponibiliza atendimento por WhatsApp ou por telefone, no número que eu vou compartilhar com vocês. Anota aí, 0800 104 0104. Vou repetir para dar tempo de anotar, 0800 104 0104. Então, por telefone, mensagem, pelo aplicativo, para não precisar ir presencialmente. Agora, se no seu caso for importante ir pessoalmente até uma agência, a partir de hoje, então, nesse horário, das 10 da manhã até as 4 horas da tarde, viu, Thiago? Volto com você. É muito importante, já que estamos numa pandemia, não é, Tássia, ter anotado o telefone aí, porque só se for urgência mesmo você procurar uma agência da Caixa Econômica Federal, que, como a Tássia bem colocou pra gente, a partir de hoje, voltando àquele horário antes da pandemia, abrindo às 10 horas a agência e fechando às 4 da tarde, já está valendo. Obrigado, Tássia, valeu! Olha, um ladrão roubou uma cadelinha na porta de casa onde ela vive em Anápolis. Janaína é a dona da Judi e está desesperada em busca de notícia da cachorrinha. Câmeras flagraram o momento que um homem usando camiseta vermelha pega a cachorrinha, a Judi, provavelmente. Ela é muito mansa e nem estranhou. O ladrão pegou a cadelinha então e saiu caminhando tranquilamente. Se alguém tiver alguma notícia, pode procurar a Janaína. O telefone dela está no seu vídeo, é o 62 99414 9493. É muita maldade fazer isso, não? Agora eu tenho um recado para você, morador de Catalão, que tem cão e gato. Chegou a hora de vacinar o animal de estimação contra a raiva. Quem tem todos os detalhes para a gente, chegando ao vivo de Catalão, virar para essa aqui, é a repórter Aline Braga. Conta tudo, Aline. Eu sei que a meta aí é imunizar muito bichinho, Com você, boa tarde. Muito animalzinho mesmo, viu, Thiago? Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. De acordo com o Departamento de Endemias, aqui em Catalão, a meta é imunizar 20 mil animaizinhos com mais de 3 meses de vida. Para isso, então, a campanha já começou e para evitar tumulto, a cidade tem 17 pontos de imunização. A gente está vendo imagens do Departamento de Endemias aqui de Catalão. Também aqui de onde a gente fala, do Colégio Estadual, é um desses 17 pontos para vacinar o animal. E também o dono do animal pode pegar a vacina e levar para casa. Para isso ele precisa ter uma caixinha de isopor com gelo, ele vai até o Decove e pega a vacina e imuniza o animalzinho em casa. Como eu disse, todos os animais com mais de 3 meses precisam ser imunizados. Decove funciona até às 4 horas da tarde, lá no centro da cidade, na Rua Estreita. Todo mundo aqui em Catalão conhece. Como eu disse, Thiago, a meta é imunizar 20 mil animais de estimação. Quem tem cão ou gato, não perde esse tempo não, é gesto de carinho, e de atenção
com o animalzinho de estimação, Tiago. É exatamente isso, Aline. Outro dia eu achei interessante demais, o Emerson de Itumbiara, ele falou assim, é um gesto de amor com o animal, porque daí você está cuidando da saúde dele, e um gesto de amor com você também, com o próximo, né? Porque a raiva aí, o animal pode transmitir para a pessoa, então tem que ter cuidado, tem que tomar a vacina sim. Obrigado por sua participação, valeu, Aline. Olha, a família de um técnico em refrigeração de Rio Verde procurou nossa equipe para pedir ajuda. O homem de 50 anos teve Covid e algumas complicações depois de se recuperar da doença. Uma delas é a dificuldade para respirar e para que tudo isso melhore, ele precisa de uma cirurgia, mas desde agosto não consegue fazer o procedimento. O Frank venceu a Covid, ficou 60 dias internado na UTI. Por um mês ficou entubado. Hoje ele só consegue respirar depois de uma traqueostomia, mas ainda assim com muita dificuldade e dores. A fala também ficou prejudicada. É agoniante, é doloroso. Quando ele vai comer, ele engasga, né? Porque tem obstrução, né? Essa cânula, ela é grande no pescoço dele, né? Então, para ele respirar, tem dificuldade, eu tenho que estar limpando ela o tempo todo, porque ela não pode ficar com muita secreção, porque tampa a parte que ele respira, né? Para que o Frank melhore e volte a ter qualidade de vida, ele precisa passar por uma cirurgia para corrigir a traqueia. A família está tentando marcar o procedimento pelo SUS, mas antes disso, ele precisa passar também por um especialista. A espera vem desde agosto. Eles conseguiram um médico especialista em cirurgia de pescoço e cabeça em Goiânia na semana passada, mas voltaram para casa sem o atendimento. Só que a gente foi atendido pelo médico, ele falou que a secretaria tinha mandado ele para o lugar errado, né? O meu esposo, no caso lá, eles não faziam mais esse tipo de procedimento, né? Que ele não poderia fazer nada por nós. A única coisa que ele poderia dar um encaminhamento de volta aqui para Rio Verde, para que eles pudessem encaminhar para o lugar certo, para o especialista certo. A esposa do Frank fez novamente o pedido no Complexo Regulador Municipal, mas a preocupação dela é que com a demora para fazer a cirurgia, o marido acabe piorando. E sem poder trabalhar, a cabeleireira conta que está recebendo ajuda da família e de amigos. O que mais a gente está precisando no momento é dessa consulta com esse especialista. E lógico, principalmente, né, a cirurgia, para que ele possa ter a chance de voltar a falar, né, novamente a respirar. Olha, a Secretaria de Saúde de Rio Verde disse que vai entrar em contato diretamente com o paciente, no caso o seu Frank, e o problema será resolvido o mais rápido possível. A gente fica aqui torcendo para que, de fato, isso se resolva o mais rápido possível, mesmo com saúde não se brinca, não é mesmo? Olha, Rio Verde continua vacinando os moradores e quer chegar a pelo menos 80% de toda a população vacinada com as 2 doses contra a Covid. Para isso, organizou uma vacinação para chamar as pessoas que ainda não se imunizaram. Ao vivo comigo está o repórter Eduardo Marins. Eu sei que você tem inclusive um cronograma aí, não é isso, Edu? Tenho sim, Tiago. De novo para você então, boa tarde para todo mundo, né? Não dá para entender ainda, a gente está em quase 2 anos de pandemia, como é que tem gente que ainda não se vacinou? Então não tem desculpa, viu, pessoal? Inclusive a gente tem entrado quase toda semana, a prefeitura aqui da cidade está fazendo mutirões e é por isso que mais uma vez a gente traz todos os detalhes para quem está nos assistindo. Então se você não tomou a primeira dose, não tomou a segunda ou a dose de reforço, atenção, a gente até preparou aí uma arte, uma cartela para deixar tudo bem explicado para não ter dúvida. Vamos lá então, adolescentes de 12 a 17 anos que ainda não receberam a primeira dose, né, podem se vacinar em qualquer das 8 clínicas da família ou no CAIS do centro. Por lá também estão sendo vacinadas com segunda dose as pessoas que tomaram a primeira da Pfizer até o dia 27 de setembro. Nesses mesmos postos então de vacinação, é possível ainda tomar a dose de reforço também. Quem que pode tomar essa dose de reforço? Os imunossuprimidos, né, que já receberam a segunda dose, pelo menos 28 dias, e pessoas com 18 anos ou mais que já tomaram a segunda dose há mais de 5 meses. Aí tem um outro ponto de vacinação que a gente também fez uma arte aí específica, olha só. Tem vacinação no Núcleo de Vigilância em Saúde, lá no Gameleira. Lá estão sendo aplicadas a primeira dose da vacina em quem tem mais de 18 anos, né, 18 anos ou mais, e não começou ainda o ciclo de imunização. Segunda dose da Coronavac, para quem tomou a primeira dose até o dia 1º de novembro, e segunda dose também da AstraZeneca, para quem tomou a primeira até o dia 27 de setembro. Lembrando que em todos esses postos, né, são várias clínicas da família, tem o CAIS, tem o Núcleo de Vigilância em Saúde, né, todos esses postos
O atendimento é até sexta-feira, das 8 horas da manhã até 3 horas da tarde. A Prefeitura está caminhando aí para quase chegar aos 80% da população adulta vacinada, pelo menos com as 2 doses. É isso que a gente espera, né? Que a gente chegue aos 80%, aos 90% e quem sabe aos 100% de toda a cidade, né, Tiago? Eu volto com você. É exatamente isso, o pessoal tem que procurar o posto de saúde para vacinar. Inclusive, Edu, esse prazo aí de distância da primeira dose com a segunda dose diminuiu. Daqui a pouco a gente vai informar para o pessoal de casa como é que fica aqui agora em Goiás. Já está na hora de tomar a segunda dose, a dose de reforço. A gente vai conversar com um especialista sobre esse assunto. Você de casa não perde, não. Por enquanto, muito obrigado, meu querido. Valeu. Mas, por ter repercussão geral, o entendimento deve derrubar as leis nos estados e no Distrito Federal. Há uma súmula vinculante. O que significa isso? Que a decisão do STF cria uma reação em cadeia de todas as outras decisões de todos os outros tribunais. O que quer dizer que isso passa a valer para o país inteiro, ainda que seja uma ação pontual em Santa Catarina. O ICMS é um imposto estadual e cada estado tem uma certa flexibilidade para conduzir suas alíquotas. Até a derrubada das leis estaduais, os percentuais continuam como estão. Aqui em Goiás, essa tributação é de 27%. Com o entendimento do STF, haverá uma redução de 10%. Bom para os consumidores e empresas que pagarão menos nas contas de energia elétrica e de serviços como internet e telefone, mas ao mesmo tempo um desafio para as contas públicas. De acordo com o cálculo feito pelos estados, a redefinição da alíquota vai representar uma perda anual de 26 bilhões e 600 milhões de reais por ano para as contas públicas dos estados. Na avaliação do especialista, outros impostos estaduais poderão ser elevados para recuperar a arrecadação. De fato, o estado não vai abrir mão de toda essa receita de uma forma muito assim pacífica. Haverá uma outra forma de arrecadar, porque ele não pode ficar sem a principal receita, que é o ICMS. Tem que ficar mais barato mesmo, porque o serviço não está lá tão bom, não. Olha só, os goianos ficaram mais tempo no escuro esse ano. Dados mostram que em setembro, a espera para a retomada de energia foi de 2 horas. O repórter Henrique Ramos tem mais informações para a gente. Ô Henrique, com você, boa tarde. Oi, Tiago. Boa tarde para você também, boa tarde a todos. E ainda segundo esse levantamento da Agência Nacional de Energia Elétrica, os goianos, eles ficaram mais tempo no escuro neste ano. Nós ainda estamos no dia 23 de novembro, com relação ao ano passado. Mais tempo no escuro em 2021 do que em 2020. O ano ainda nem terminou. Nós convidamos o diretor de Planejamento e Gestão da Enel, Roberto Vieira, para falar aqui com a gente ao vivo. Diretor, o que a Enel tem a dizer sobre esses resultados aí apresentados pela Agência Nacional de Energia Elétrica? Muito boa tarde, Henrique, a todos. Bom, é importante primeiro a gente falar um pouco sobre as características desse verão. Esse verão ele chegou em um período não usual, ele já chegou no mês de setembro com fortes chuvas e com um volume de chuva muito superior a anos anteriores. Quando a gente compara setembro e outubro do ano de 2020 com o ano de 2021, o volume de chuvas foi quase 3 vezes superior. Esse ano a gente teve no estado de Goiás 33 mil milímetros de chuva acumulada. E não só o volume da chuva, mas a intensidade dela também, esse ano está muito maior. A gente teve, nesse ano, comparado com o ano passado, no mesmo período, entre setembro e outubro, quase 4 vezes mais raios. A gente teve mais de 800 mil raios caindo no estado de Goiás nesse ano. Por isso a severidade também é muito maior. Para que a gente retire da análise esse período específico e atípico que a gente está passando, é importante analisar o indicador, tanto da duração quanto da frequência, na média móvel dos últimos 12 meses. Quando a gente pega a média móvel dos últimos 12 meses, tanto o DEC quanto o FEC tiveram melhora. No caso do DEC, a gente teve 1,5% de melhora, mesmo com os eventos atípicos agora de setembro e de outubro. E no caso do FEC, 3,5% de melhora. Claro que a gente sabe... O DEC e o FEC, DEC é a duração média que cada cliente fica sem energia ao longo de um ano. Então, só para fazer uma comparação, antes da Enel, o antigo controlador, a gente chegou a ter 40 horas de duração média de energia durante 12 meses para cada cliente goiano, tá certo? Hoje a gente tem um indicador de cerca de 18 horas.
Isso quer dizer que antes, cada goiano ficava em média no ano 40 horas sem energia e agora a gente fica 18 horas. Isso não quer dizer que está bom, por isso a gente continua trabalhando, a gente continua investindo e colocando cada vez mais mão de obra qualificada no sistema para conseguir ir melhorando gradativamente e continuamente esses indicadores. Inclusive, diretor, de acordo com a ANEEL, é um período de mais de 2 horas que os consumidores, os clientes ficam esperando para que a energia seja restabelecida. A gente sabe que 2 horas pode ser crucial, por exemplo, para um comerciante, ele pode perder mercadoria. Carne, sorvete, refrigerante, tudo que está ali que precisa ser refrigerado. Mais de 2 horas. O senhor está dizendo que tem investimento, mas o que explica então um período tão grande de espera para que a energia seja restabelecida? Quando a gente tem eventos como o que eu citei em setembro e outubro, que a gente tem 6, 7 vezes mais ocorrências do que em um dia normal, é claro que a gente vai gerar fila de espera, principalmente para a correção daqueles defeitos mais complexos, né? Nós tivemos alguns defeitos em setembro e outubro, não simplesmente de um desligamento que basta uma equipe ir lá, fechar uma chave e restabelecer. Aqui em Goiânia mesmo, a gente teve quedas de árvores sobre a rede que derrubaram trechos contínuos de rede, a gente teve que reconstruir trechos de rede. E isso realmente a gente não consegue fazer num período tão curto. Por isso, no período do verão, é normal que a demora para o restabelecimento seja maior. Isso Mas não dá para melhorar isso? Era esse complemento que eu ia fazer. Isso não quer dizer que é o indicador que nós estamos satisfeitos e que a gente entende que não há espaço para melhora. Claro que há espaço, mas é importante que essa melhora ela seja gradativa, baseada em investimentos assertivos, no ponto correto da rede, para que a gente de tempo em tempo tenha esse indicador melhorando, que é o que a gente vem verificando até agora aqui no estado de Goiás, desde que a Enel assumiu a concessão. Pois é, o levantamento é até o mês de setembro, né? O mês de setembro ainda nem é considerado um período chuvoso, embora a gente tenha presenciado mais chuvas até antes um pouco da época, mas não é período chuvoso. Agora outubro, novembro, dezembro, até pelo menos ali o mês de março, o consumidor ele precisa ficar preocupado ou dá para ele ficar mais tranquilo? Vai melhorar ou não o serviço, diretor? Como você mencionou, esse ano é um ano atípico, né? Um ano que a gente começou o período chuvoso em setembro. Isso não é comum, por isso a gente teve realmente esse indicador de setembro muito afetado. O que eu posso garantir a você e o compromisso que a Enel faz de continuar fazendo os investimentos, de aumentar a quantidade de equipes em campo, desde que a gente assumiu, a gente mais que dobrou a quantidade de equipes em campo, para que em dias que tenha muita ocorrência, em dias de chuva forte, a gente consiga colocar todo esse contingente para fazer o atendimento emergencial e restabelecer a energia no menor tempo possível com segurança. Tá certo, o diretor de Planejamento e Gestão da Enel, Roberto Vieira, falou ao vivo agora com a gente. Tiago, ele está falando sobre investimentos, recorde de investimentos, e nós estamos aqui junto com a população para acompanhar essa situação toda e esperando e cobrando mesmo uma melhora, porque é um serviço que a gente paga por ele, né, Tiago? Eu volto com você. E paga caro, viu, Henrique? Estava pensando aqui, é uma conta que inclusive não fecha, porque mais tempo no escuro e a fatura só subindo. Obrigado por sua participação, parabéns pela entrevista, agradeço ao nosso entrevistado. Henrique, valeu! 12h20, fazer um intervalo comercial e a seguir, morador de Anápolis que escapou de uma forte enxurrada no quintal de casa tenta se refazer do susto e do prejuízo. Você está por dentro da redução do intervalo entre as doses da Pfizer e da AstraZeneca? Ao vivo, o J1 vai orientar você de casa sobre o assunto. Vamos lá para Itumbiara agora? Tem um recadinho de lá. Oi, eu sou Maria Júlia, de Itumbiara, tenho 6 anos. Jornal Anhanguera volta já, não sai daí.